Olá! Sabe aquelas decisões super difíceis da vida? Às vezes elas não são sobre escolher entre o certo e o errado, mas sim entre dois caminhos que parecem certos, só que por motivos diferentes. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no que acontece quando os nossos valores entram em guerra. 73. Guarda bem esse número. Ele representa 73 dias de uma aprovação que é, assim, quase impossível de imaginar. A gente está falando de 1972, quando um avião com um time de rugby do Uruguai caiu bem no meio da Cordilheira dos Andes. O que aconteceu depois foi uma luta desesperada pela vida, que levou os sobreviventes a uma encruzilhada moral, simplesmente devastadora. E a escolha que eles tiveram que fazer coloca em xeque algumas das nossas crenças mais profundas sobre o que é certo e o que é errado. Pensa na situação. Sem comida, completamente isolados num frio extremo. A única forma de sobreviver era se alimentar dos corpos daqueles que, infelizmente, já tinham morrido. A pergunta que fica é inevitável. Essa decisão foi correta? E é aqui que o conflito fica escancarado, né? De um lado, a gente tem o valor supremo da vida, aquele instinto mais básico que todo mundo tem de querer sobreviver. Do outro, o respeito pelo corpo humano, um valor cultural e moral que está enraizado na gente. Simplesmente, não tem resposta fácil aqui. E essa situação dos Andes, por mais extrema que seja, ilustra de uma forma brilhante o que é, na sua essência, um dilema moral. Então, o pulo do gato é este. Um dilema moral não é uma escolha entre o bem e o mal. É um conflito entre dois valores que são positivos. Qualquer que seja a decisão, alguma coisa importante vai ser sacrificada. É como uma bifurcação, onde os dois caminhos têm seus próprios méritos. Ok, vamos sair um pouco dessa situação extrema dos Andes e trazer essa ideia para algo mais perto da nossa realidade. Vamos dar uma olhada num dilema social bem mais comum, envolvendo o Pedro, o melhor amigo dele, o Gabriel, e a namorada do Gabriel, a Joana. A situação é a seguinte. O Pedro descobre que o Gabriel está traindo a Joana. Um belo dia, a própria Joana, sentindo que tem alguma coisa estranha no ar, vai e pergunta direto para o Pedro: o que está acontecendo? Imagina a saia justa para o Pedro. Ele fica totalmente encurralado. E aqui a gente vê os dois valores batendo de frente. De um lado, a lealdade. Poxa, defender um amigo, manter aquele laço de confiança, né? Do outro, a honestidade. Manter a própria integridade e contar a verdade para evitar que uma pessoa continue sendo enganada. O Pedro está numa sinuca de bico. Ele tem basicamente duas opções. E olha, nenhuma delas é perfeita. Vamos ver como essa história se desenrola. A primeira opção é defender o amigo, ou seja, ele mente para Joana. Com isso, ele preserva a amizade com o Gabriel, mas fere a própria integridade. A segunda opção é ser honesto com a Joana. Isso mantém a integridade dele intacta, mas com certeza arrisca a amizade e vai causar uma dor imediata. De novo, não tem saída fácil. E o mais interessante é que essa estrutura se repete em todo lugar. Os dilemas morais não estão só nessas situações pessoais. Eles aparecem no trabalho, nos esportes, em toda parte. Pensa no ambiente de trabalho. A pessoa descobre que um colega está desviando dinheiro da empresa. E aí, fica em silêncio ou denuncia? E mais uma vez, os valores se chocam. De um lado, a lealdade ao colega e até o desejo de evitar um conflito ali no escritório. Do outro, o senso de justiça e a integridade da empresa. Agora, vamos para um cenário completamente diferente. O mundo da alta velocidade. Numa famosa corrida de Fórmula 1, o piloto brasileiro Rubens Barrichello estava na liderança, prestes a ter uma vitória que seria super importante para ele. Logo atrás, vinha o companheiro de equipe, o Michael Schumacher, que estava brigando pelo título mundial daquele ano. Aí pelo rádio vem a ordem da equipe. Barrichello diminua a velocidade e deixa o Schumacher passar. Tudo para ele garantir mais pontos no campeonato. A questão na cabeça do piloto naquele momento era: obedeço à equipe ou continuo acelerando para buscar a minha vitória pessoal? O dilema aqui é claríssimo. De um lado, a lealdade à equipe, o dever contratual de ajudar num objetivo maior do time. Do outro, a integridade pessoal e o princípio da competição justa. A ideia de que quem tem que vencer é quem merece na pista. Naquele dia, o Barrichello obedeceu à ordem. E essa decisão, olha, gerou uma polêmica que ecoa no esporte até hoje. Então, seja lá nos Andes, numa conversa tensa entre amigos, ou numa pista de corrida a mais de 300 por hora, a verdade é uma só. Num dilema moral, até existem dois caminhos, mas não existe resposta fácil. Toda escolha tem um custo. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Quando aqueles valores que a gente mais preza entram em conflito direto, quando eles estão em guerra um com o outro, qual deles serve de guia?
A resposta para essa pergunta, no fundo, define quem a gente é.